Porque naquela época a travesti é um ser tão abjeto que eles não tocavam se você estivesse sangrando, porque eles achavam que eles tinham nojo, literalmente. Então, e elas preferiam fazer esses pequenos cortes e ter gotícula de sangue para a delegacia de costume não pegar, porque se pegasse naquela época era pau de arara, era spray de pimenta, era apanhava muito no camburão e depois era jogada na rua nua. Em uma sociedade que a diversidade é sufocada pelo medo do que é diferente, é essencial lembrarmos daqueles que têm suas vozes silenciadas. No Línguas em Silêncio, você vai acompanhar a história por trás de 3 grupos invisibilizados, passando pela língua secreta da comunidade LGBTQIA+, o Braille e até os indígenas Caingang. Você sabe o que é Pajubá? Não faço ideia. Não. Não tenho ideia. Não faço a mínima ideia. Não conheço o dialeto pajubá. Como um bom curitibano, acredito que não. No contexto histórico, o dialeto Pajubá é uma forma de linguagem usada secretamente pela comunidade LGBTQIA+, principalmente pelas pessoas transgênero no Brasil. Então, ele tem relação com as religiões de matriz africana e foi uma maneira da comunidade LGBT, em especial mulheres trans e travestis, de se protegerem da sociedade de um modo geral. Bom, importante lembrar, né, que até 85 a gente estava numa ditadura militar e que reprimia a sociedade de um modo geral, as liberdades de um modo geral, mas em especial os corpos que transgrediam a norma, os corpos que fugiam da regra, em especial os corpos trans e travestis. Não era uma brincadeira, era uma forma de proteção, né? Essa linguagem, ela foi meio que copiada e adaptada do nosso jeito para se proteger da sociedade, da polícia, de cliente ou de AGLV que estava lá, uma amiga minha correndo risco, eu podia gritar para ela, mas falando no Pajubá que ninguém ia entender, ela ia entender, ia conseguir saber o que ia estar rolando. É até curioso, né, que as pessoas não têm consciência, mas estão utilizando uma linguagem que tem essa origem, né? A origem da autoproteção, da incompreensão por parte do restante da sociedade. O vocabulário do Pajubá é composto por gírias, termos específicos e referências culturais. Ao longo dos anos, o dialeto evoluiu e se adaptou, refletindo todas as mudanças na comunidade. Muitos desses registros materiais impressos, se perderam. Mas, felizmente, um desses registros a gente conseguiu preservar no nosso acervo, que é uma cartilha produzida por um grupo chamado Astral, e que produziu uma primeira compilação, um primeiro dicionário do Pajubá chamado Diálogo das Bonecas. E foi exatamente isso. Eu lá com meus 14, as minhas amigas, que já eram mais das antigas, que a gente chama, elas falavam o Pajubá e eu queria entender o que era, né? Erê, né, Caliban, Elza, Beijo, Grude e assim por diante, a G1. E aí elas iam falando, e esse foi meu primeiro contato. Até que ponto eu posso fazer uso de uma cultura que não me pertence, né? Hoje, no mundo globalizado, é muito difícil, muitas vezes, você fazer uso de acessórios, expressões, que não seja da sua própria origem, né? O foco não está nesse problema de usar. O foco está em banalizar, ridicularizar, não saber a história, não reconhecer a história. Então, quando a gente dissemina mais a cultura LGBT, a cultura também faz para a educação, que é o principal inimigo do preconceito. Mesmo em meio a tanto preconceito e discriminação, muitos termos do Pajubá ainda são utilizados pela população em geral, principalmente na internet. Em 2007, parte do acervo reunido pelo Grupo Dignidade foi disponibilizado para pesquisadores e pesquisadoras por meio do Centro de Documentação Professor Dr. Luiz Motti, CEDOC LGBT+. Folders, cartazes, fotos, revistas, jornais, todos os registros, todos os rastros de purpurina que ajudam a contar a nossa história, a nossa memória, a gente preserva nesse acervo. E o mais importante, né, a gente vem... mais do que preservar, né, que é guardar um papel numa caixa, a gente vem num processo de digitalizar e disponibilizar online justamente para facilitar o acesso e possibilitar a realização de mais pesquisas. Dados de organizações de direitos humanos mostram que o Brasil é um dos países que mais registram casos de homicídio e discriminação contra pessoas LGBTQIA+. Enquanto o preconceito e a discriminação continuam sendo uma realidade para muitas pessoas no Brasil, o uso de linguagens criadas pela comunidade representa uma forma poderosa de resistência
e autodeterminação. A gente não quer só pra gente, porque o Baju Boy ele dá mais felicidade, alegria, mais, vamos dizer, mais purpurina para a linguagem. E quem dera o mundo fosse mais alegre, mais purpurina, né? Tem pessoas que praticam ódio, que batem, que matam por conta de uma coisa que não interfere na vida dela. Se eu quiser mudar o seu nome, o seu corpo, o seu cabelo, o seu gênero, eu estou querendo fazer algo que não é da minha conta e eu estou interferindo na sua vida. Mas se é a minha vida, o meu corpo, o meu nome, o meu gênero, o que para ver o tamanho da irracionalidade quando você verbaliza isso, né? No próximo episódio do Línguas em Silêncio, você vai acompanhar sobre o Braille e as dificuldades de se adaptar a uma nova linguagem após perder a visão.